Bom dia, meu povo. A paz do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Bom dia, Iralba. Bom dia, Cristina. Paz do Senhor. Bom dia, Rani. Bom dia, Luciene. Paz do Senhor. Glória a Jesus. Chegamos a mais um dia. Hoje, 22º dia. Até aqui nos ajudou o Senhor. Bom dia, Sandra. Paz do Senhor. Glória a Jesus. Deus é bom. Parece que após 22 dias, uma gripe se aproxima, gente. Vocês oram. Bom dia, Cláudia. Ora pra gente conseguir chegar até os 40, né? Que a voz continue até lá. Bom dia, irmã Tânia. Glória a Deus. Como vocês estão? Dormiram bem? Bom dia, Giovana. Que horas é aí na Espanha, Giovana? Tô por fora da diferença do fuso horário. Glória a Deus. Vamos orar? Pra gente iniciar hoje, eu preciso ser mais rápida. Eu tenho uma cliente hoje pela manhã. E dessa feita ela quer ao vivo. Ah, tá. Achei que era bem mais de madrugada. Legal. Pai do Senhor, Franciele. Então eu vou precisar ser mais rápida, né? Não posso. Tem que dar tempo de eu acabar aqui. Fazer uma devocional pra mim atender ela. Bora orar então pra gente começar, gente? Bora. Bom dia, Jéssica. Paz do Senhor. Senhor, nós te agradecemos por mais um dia de vida. Te louvamos pela noite que passou. Obrigada pelos livramentos que o Senhor nos concedeu, que nem chegou ao nosso conhecimento, Pai. Nós te louvamos. Obrigada pela sua bondade. Obrigada pela sua misericórdia, que se renova cada manhã. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui mais um dia para aprendermos com o Senhor, para falarmos acerca das suas coisas. Nos ensina, nos ajuda. Senhor Espírito Santo, ativa a palavra de sabedoria nesta manhã, em alto nível, nos guia, porque só o Senhor conhece, só o Senhor para convencer, só o Senhor para tratar-nos, ó Pai. Nós te louvamos no nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor, Vanderleia. Bora lá, meu povo. Hoje, 22º dia, para a glória de Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos resumir. Nós estamos aqui há 22 dias. Dissecamos muita coisa sobre o propósito, para que você entendesse que tudo na sua vida faz parte, coopera, né, com o propósito. Mas o livro lá especificamente vai falar de alguns propósitos específicos no coletivo, daquilo que você nasceu para ser, ou seja, Deus criou os seus filhos para aquilo, né? E aí hoje nós chegamos lá no terceiro. Primeiro foi, você foi planejado para agradar a Deus. E aí nós falamos muito sobre adoração, sobre essa vida de conduta, né? E que agrada a Deus principalmente é a obediência. Segundo propósito, esse coletivo, do para que você foi formado. Você foi formado para fazer parte da família de Deus. Então é para isso que Ele criou você, para que você fizesse parte da família de Deus. Como que eu faço parte da família de Deus? Como filho, né? A minha condição lá dentro da família de Deus é como filho. E hoje inicia-se a nova fase no livro, que é o propósito número 3. Se eu não me engano, são 5 ao todo. Que é esse propósito coletivo. Nós vamos falar um pouquinho dele hoje, porque ele engloba muito o seu individual. Não tem como você viver esse propósito individual pela qual muita gente procura, né? Para que eu nasci, como eu posso servir, sem passar por esses aqui, que é esse coletivo, tá bom? A gente tem um coletivo e tem aquele individual, a forma que eu vou expressar, o que eu vou trabalhar para Deus especificamente. Um talento que é único meu, que não é teu.
E o de hoje, né, chegamos no terceiro propósito, que é: você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. E esse propósito, gente, ele é um dos que de vez em quando sempre eu tô falando, porque essa é a base do Evangelho, a proposta do Evangelho. O Evangelho é para nos transformar semelhante a Cristo. Então, propósito número 1 da sua vida: criado para agradar a Deus. Propósito número 2, esse coletivo que você está dentro, criado para fazer parte da família de Deus. Propósito número 3, criado para ser semelhante a Cristo. Pois bem, Romanos 8, versículo 29 diz: Deus sempre soube o que estava fazendo. Ele decidiu desde o princípio moldar a vida daqueles que o amam pelos mesmos padrões da vida do Filho. Nele vemos a vida humana em sua forma original. Colossenses 1,15, a versão mensagem que eu estou lendo, tá? Quando olhamos para o Filho, vemos o propósito original de Deus em toda a criação. Então o Filho vai revelar isso, né? O propósito dele. Então você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Gente, é uma responsabilidade, não vou negar para vocês, mas é uma responsabilidade é um peso de glória com peso de responsabilidade. Mas você vai desfrutar de coisas que você nunca desfrutou antes quando você começa a entrar nessa rota de se preocupar, inclusive, porque no início é muito isso: será que eu estou me comportando como Cristo, como Filho de Deus? Eu queria falar uma coisa para você já no início. Deus só reconhece um tipo de filho. Deus só tem um tipo de filho. Qual filho? O Cristo. Entendeu? Então, para mim ser semelhante, ou seja, filho de Deus, eu preciso me parecer com Cristo, porque é o tipo de filho que Deus reconhece. Entenderam? É como, lembra quando Isaac, melhor dizendo, Isaac vai fazer a bênção, vai administrar a bênção, pede para Esaú ir caçar, preparar uma comida, a sua esposa ouve e manda Jacó no lugar. E aí Jacó fica preocupado: meu pai, quando tocar em mim, vai saber que não sou eu, porque meu irmão é peludo e eu não, a mãe não, já tem a estratégia certa. Veste ele com a roupa. Ele está ouvindo a voz, lembra que ele perdeu a visão. Ele está ouvindo a voz, ele fala: a voz é de Jacó, mas o cheiro é do meu filho Esaú. Ele fala o meu filho porque era o filho preferido dele. Então, quando eu estou orando, a voz que chega, ela é minha. A voz que chega para Deus, o pedido do que eu quero, do que eu preciso, ela é minha. Mas o cheiro, opa, é um filho meu, é o cheiro do meu filho. O cheiro é de Cristo. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Mas nós sabemos que não é tão fácil. E esse não fácil é porque a gente pensa muito na nossa força. E nós vamos ver isso aqui hoje, que o Deus que pede algo de mim, é engraçado isso, né? Como ele é soberano, ele poderia nos dar uma ordem: seja, faça, ponto final, se vira. Mas ele nos deu o poder para que a gente consiga. Por exemplo, como santidade. Quando eu vou me portar semelhante a Cristo, a santidade está inclusa ali. Eu preciso me santificar. A Bíblia já diz: sede santo como teu Deus é santo. Só que Deus poderia exigir: olha, vocês têm que ser santo, porque eu sou santo, ponto final, se vira. Só vem morar comigo quem for santo. E aí, com essa carne pecaminosa, o que nós íamos fazer? Mas aí ele mandou o Espírito Santo. Ele nos deu o poder para ser santo. Isso é uma bondade sem igual, não é não? Porque qualquer rei, qualquer soberano na terra, ele dá uma ordem e ele espera que quem recebeu a ordem, que o seu súdito simplesmente se vire para dar conta. Mas ele ordena e dá o poder para fazer. Não é maravilhoso isso, gente? Então, terceiro propósito coletivo: você foi formado, criado para ser semelhante a Cristo. Então, desde o princípio, desde o início lá, o plano de Deus foi fazer semelhante a seu filho. É isso. É o destino, né, que ele preparou para a humanidade, era essa: que todos se tornassem filhos de Deus.
Inclusive, quando Adão é formado, esse é o propósito. Mas Adão, né, sai fora antes, através do pecado, né? Então, quando ele está formando, ele já anuncia o seu desejo, né? Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Ali, quando ele revela o projeto de criação do homem, ele já está revelando que a intenção dele é que nós sejamos iguais a ele. Lembrando que identidade significa ser idêntico ao Pai. Eu preciso te dizer que todas as mazelas da sua vida, as crises existenciais, crises emocionais, crises de identidade, só vão se resolver quando você entender de fato o que é ser filho de Deus. É por isso que eu tô com a lista de espera pro filhinha de papai, e não se embolem, tá? Eu sei que tudo tá em torno de filho, né? O Oi Filha é a conferência, né? Que é um treinamento ali de poder, de cura. Mas o filhinho de papai será um curso online, que é exatamente onde a gente terá tempo para dissecar todo o assunto sobre paternidade. Não só a paternidade, mas todos os sintomas de orfandade que a gente tem, todas as consequências e sequelas que nós temos por causa da orfandade, tá bom? E isso é um chamado do Senhor para minha vida. Eu recebi a ordenança dele de forma clara em dezembro de 2018, uma visitação dele, quando ele revelou que todo o trauma, os traços de dor, a reação que eu tinha era mediante a orfandade. E ele disse que quando eu saísse dali, quando eu acordasse, era para mim estudar sobre a paternidade dele e anunciar, porque ele curaria milhares. Desde 2018 eu mergulho no assunto, venho ministrando sobre paternidade mais ou menos desde 2021, por aí, 20 ou 21. Eu lembro que isso mesmo, 2020, porque eu tive neném em 2019, e aí eu vivi quase um ano sabático da maternidade, sabe? Pregando só o básico, assim, em casa, quando dava, de vez em quando aqui eu colar. Então, o curso Filhinha de Papai visa exatamente nos moldar, nos treinar, tirando tudo da orfandade e colocando tudo que é do pai. E isso é um processo. Você não aprende a se comportar como filho, a ter essa essência de filho num todo, da noite para o dia. Ele é um processo. E olha que interessante, esse é o propósito de Deus para a sua vida, que você seja semelhante a Cristo. Então, toda criação, gente, ela foi criada, né? Toda criação tinha ali podemos dizer que uma planta. Nós já entendemos que tudo que existe, tudo que Deus criou no mundo físico é porque existe no mundo espiritual. Então existe a cachoeira, existe a água, existe a árvore, ele foi criando. Mas quando chega na parte do ser humano, só o ser humano é a imagem dele. As demais coisas não se parecem com ele, mas só o ser humano é a imagem dele. E isso é um privilégio para nós. Deveríamos nos sentir honrados por termos sido criados para ser semelhante a ele. É claro que a gente confunde muito, né? O que seria ser semelhante? Então, por muito tempo eu ouvi gente falando bem assim: olha, ninguém pode ser chamado de feio, porque se nós somos imagem e semelhança do Criador, quando você chama alguém de feio, você está chamando Deus de feio. Tem um tom poético aí, de certa forma, sim, realmente. Mas não está falando que Deus tem a face de todo mundo, né? Existem ali coisas específicas que Deus colocou no ser humano que só tem nele. E é disso que nós vamos ver aqui um pouquinho. Então, nós temos essa honra, né, de ser chamado semelhante a ele. Na formação já é o propósito que ele vai criar. E aí, claro que com o pecado nós nos distanciamos, ficamos deformados, e Jesus veio para nos alinhar, para que a gente volte ao caminho para se tornar filho e semelhante novamente. Então não podemos absorver tudo, né, que essa frase, ser semelhante, abrange. Mas com certeza é possível analisar alguns aspectos. Assim como Deus, nós somos seres espirituais. Então, a primeira coisa semelhante que temos, que Deus tem, que Ele colocou em nós, nós somos espirituais. Inclusive, quando Ele vai soprar o fôlego de vida, é o Espírito, né? É de si que Ele passa. E o sopro significa exatamente isso: tirar um pouquinho do que há em mim para você. Por isso que na época da pandemia tinha que se usar máscara,
porque senão o que havia em mim passaria para você. Só que esse pouquinho que ia para você não era um negócio bom, entendeu? Você ia para casa carregando um pedacinho do que havia em mim. Então, o fôlego de vida, sabe? Respira fundo aí onde você tá. Aproveita para mandar a primeira bomba de oxigênio pro seu cérebro logo nesse dia, né? Primeira do dia, primeira respiração mais funda. Quando você respira, nunca mais respire de qualquer jeito. Ali está mostrando essa essência de Deus dentro de você. É uma partícula pequenininha do divino dentro de você. Então, primeira coisa que nós somos semelhantes e espirituais. Somos intelectuais. Você não vai encontrar outro animal, né, um animal, melhor dizendo, com intelecto como ser humano. E fizemos, e quando eu digo fizemos, é no sentido da humanidade, né? Coisas extraordinárias nesses anos na Terra. São que quase 6.000 anos de existência aí, né, da humanidade. E o homem fez coisas extraordinárias, porque essa inteligência não vem dele. Claro que ele se perdeu, claro que ele começou a achar que era a sua força, que era dele mesmo, mas foi Deus que colocou ali dentro. E essa é uma característica que é dele, né? Nós também podemos pensar, e nós sabemos que Deus pensa e como pensa, né? Inclusive até quem não crê em Deus fala hoje que é impossível que o universo seja obra do acaso, de uma explosão. Precisa existir um regente. Precisa existir um pintor. Por quê? Porque a ordenança, no sentido de ordem do universo, é a coisa mais linda de se ver, gente. Eu não sei se vocês já viram, aqui não dá pra compartilhar a tela com vocês, até porque eu também não preparei. Eu não preparei antes. Eu também não sei se eu vou conseguir desenhar para que você me entenda, né? Mas a Bíblia diz que a criação, ela revela a glória de Deus, né? E olhar a natureza, olhar a criação vai te ajudar a entender muito do quão grande Ele é. E um Deus tão grande, com tudo tão ordenado, Ele não perderia o controle de coisinhas da minha vida. Nós fomos ensinados na escola, deixa eu ver, que existe, faz um rabisco aqui, tá bom, gente? Nós somos ensinados na escola que existe o Sol, uma estrela central, não é? E que em volta dele vai tendo linhas, digamos que imaginárias, ok? São vários círculos em volta do Sol e posicionado a distâncias específicas planetas. Aí vai vindo, né, as linhas, e aí fica aqui um planeta, 2, aí vem a Terra, aí vai vindo. Como se a gente tivesse posicionado numa linha. Já é bonito porque ela é sustentada. E esse círculo vai rodeando o Sol. Então os planetas, é só um rabisco mesmo, tá, gente? Vai rodeando o Sol. Já é lindo. Já é você olhar para aquilo e pensar, gente, e essa linha invisível que sustenta a Terra, que sustenta os planetas. Só que olha que interessante. Hoje já é comprovado que não é nessa forma circular que os planetas andam em volta do Sol. Mas é o Sol viajando e os planetas na mesma linha, só que em vez de circular assim, ó, rodeando. Por isso que o tempo também passa tão rápido, né? Eu vou ver se eu acho o vídeo pra vocês, vou colocar hoje nos stories pra vocês terem uma noção. E só pode, gente, não tem como alguém em sã consciência achar que uma explosão fez isso tudo. Então é o Sol viajando, como se fosse o Sol viajando, e os planetas aqui em volta, só que eles vão circulando numa esfera assim, ó. Que não tem como eu desenhar aqui pra você. Mas eu vou ver se eu encontro o vídeo hoje pra postar pra vocês terem noção. E eu não tenho como olhar pra isso e achar que é obra do acaso. Então Deus, Ele é uma mente pensante, né? Criativa. E Ele nos deu também
esse poder criador, né? A essência sua, ela é... Isso, parece, de verdade. Parece com a hélice do DNA. Lembra o aspiral ali do DNA. Só que viajando, né? O DNA a gente consegue visualizar numa imagem estática, né? E ali é a gente viajando a não sei quantos quilômetros por hora, né? E é maravilhoso você saber que é uma... Que se Deus está no controle disso, ele nunca desequilibra, gente. Nunca tem uma colisão. Porque quando você vê o vídeo, não sei se você já viu, você olha e você pensa, isso aqui tem que bater, não tem como isso aqui rodar desse jeito e não bater um no outro. Não tem desequilíbrio. Todo dia o sol nasce, todo dia a noite chega. Toda a estação está ali no tempo certo. Primavera, verão, outono e inverno. Então, você precisa entender isso até como um alívio para você no meio da luta, que esse Deus que está no controle do universo também está no controle das suas causas, que para você parece problema gigante. Sabe o que parece? Que você é pequeno. Então você é muito pequeno diante do problema. E aí você vai ver como um problemão. Mas para ele não é nada, gente. Porque eu não precisava nem olhar para as demais coisas. Quando eu olhasse só para isso aqui, eu ia entender que ele é enorme, né? Então, características de Deus que ele colocou semelhante em nós. Primeiro, espiritual. Nós somos espirituais, ele também é. Intelectual. Somos intelectuais. Podemos pensar. Podemos ponderar e solucionar problemas. Poderia até dizer que a mulher parece um pouquinho mais com ele. Porque quando Deus forma a mulher e ele diz que ela será, ali no Gênesis dizendo que ela será auxiliadora, a palavra auxiliadora ali é Azer. E um dos significados de Azer é solucionador de problema, que é ali do auxílio. E Deus também é Azer. Inclusive, Azer parece no original para a mulher 2 vezes. Para Deus parece, se eu não me engano, 16 vezes. Então não tem como esse auxiliador que Deus colocou ali para auxiliadora, né, a mulher ser pejorativo. Mas ele criou para solucionar problemas. E essa é uma das características de Deus. Então, fomos criados para ponderar, para solucionar problemas. Como Deus, o ser humano é relacional. Deus quer ter relacionamento e o ser humano também, ele é assim, ok? E olha que interessante. O diabo tem mentido para muita gente, dizendo que você não precisa de pessoas. Esse antissol do que mal acompanhado, ele não é apenas um dito popular, gente. Você tem que entender que se é mundano, muitas das vezes alguns ditos mundanos vai vir soprado do próprio inimigo. Porque a ideia dele é isolá-lo. Mas todo mundo que se isola adoece. Os presos, eles podem ser as pessoas mais cruéis. Um dos castigos, quando eles pisam fora da bola lá dentro, é isolamento. Eles ficam loucos com muitos dias isolados. Então o ser humano não foi feito para ser um ser sozinho. Deus te fez para ser relacional. Por quê? Porque ele é. Entendeu? Se ele é relacional e você é semelhante a ele, você também é um ser relacional. Então podemos dar e receber amor verdadeiro. Somos dotados de consciência moral e isso veio de Deus. E eu preciso falar sobre a consciência moral, que é algo tão que Deus colocou em nós, que não tem a ver com a religião, com a doutrina de santificação. Porque um ímpio honesto de caráter sabe que roubar é errado. Ele não consegue. Um ímpio sabe que matar é errado. Um ímpio nunca conheceu Jesus. Um ímpio de caráter. Ele sabe que adulterar é errado. Então, da onde ele sabe que é errado? Um ateu sabe essas coisas. Da onde que um ateu sabe que isso é errado, ele se sente mal, se ele não tem o padrão bíblico para guiar ele, se ele não tem o Espírito Santo ali para guiar ele, se ele não tem um pastor para determinar, olha, isso é pecado, isso não pode, isso aqui será disciplinado. De onde veio? É exatamente dessa consciência moral que Deus colocou dentro do ser humano. E essa consciência moral já é também outra característica nossa, semelhante a ele, dele e em nós.
Entendeu? Então, ainda que você seja o mais rebelde de todos, tem sempre uma área que você sabe que é errado. E, inclusive, quem faz, esse é quem o diabo corrompeu essa consciência. Eles fazem sabendo que é errado. Tanto é quando pessoas do crime pedem oração, eles pedem desse jeito. Eles geralmente vão chamar de tio, de pastor, né? Eles vão falar bem assim: ô tia, eu sei que eu tô errado, mas ora por mim. Ora pra Deus me quebrar me guardar naquelas quebradas lá. Eles têm esse respeito. Tanto é que é possível hoje nas favelas ter igreja e eles pedem oração, eles protegem a igreja. Porque eles têm a consciência, entendeu? Moral do que é certo e errado. Não estão obedecendo, mas tem a consciência moral. Então essa consciência moral não vem quando eu aceito Jesus. É algo que Deus colocou quando Ele formou, porque Ele nos formou para ser semelhante a Ele. Claro que quando eu aceito Jesus, eu tenho agora o Espírito Santo morando em mim e eu vou ter esse filtro melhor. Porque, por exemplo, para um ímpio, matar é errado. A consciência moral dele diz que matar é errado. Mas falar mal não é errado. É uma coisa natural, estou fazendo mal a ninguém. Já o Espírito Santo vai me estreitar, me inclinar a ser mais santo e entender que coisas que talvez não é crime no mundo também são erradas. Entenderam? Mas a consciência moral do certo e do errado já está dentro do ser humano mesmo, o ser humano que não serve a Deus, porque foi Deus que colocou ali características semelhantes a Ele. Então podemos discernir entre certo e o errado e o que nos torna responsável diante de Deus, tá bom? Por isso que a Bíblia diz que Ele não vai ter o culpado por inocente, né? Porque Ele já colocou em nós a consciência do que é certo e do que é errado. Só que a imagem, ela está incompleta, porque ela foi danificada. Quando? Ela foi distorcida quando o pecado entrou. Então nós somos feitos para ser imagem e semelhança, mas houve um acidente, não é? Houve o dia fatídico, o dia da tragédia. A gente tem que olhar para esse dia como um dia de tragédia, gente. Que foi o dia que o pecado entrou. A Bíblia diz que nem espinhos havia na natureza. Pensa na natureza perfeita. E até a natureza vai sofrer. E a Bíblia diz que até hoje ela chora. A natureza chora. Por causa do pecado que entrou e deformou ela, né? Deformou aí toda a criação. Então, o que Deus fez? Deus enviou Jesus para que a gente pudesse ser religado a Ele novamente, né? E restaurar essa imagem da plenitude que nós havíamos perdido. Então, entenda isso aqui. Você não é filho de Deus enquanto não aceitar Jesus. Eu sei que dói. Porque todo mundo quer bater no peito e dizer: eu sou filho. Você é criatura. Ok? Desde que Adão pecou, houve essa separação. Você é criatura. Aceitou Jesus, aí sim você foi religado. A Bíblia diz em Romanos 8 que você foi adotado. E agora você tem todos os direitos que Cristo tem. Toda a herança que é dele também é sua, depois que você aceita Jesus. Isso é importante você entender, até você como evangelista, porque muitas das vezes no evangelismo alguém vai falar: não, eu sou filho de Deus, bebendo, né? Eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. E a gente se conforma nisso. E não é, gente. Nós só vamos ser filho de Deus, só passamos a ser filho de Deus quando aceitamos Jesus, tá bom? Você pode chorar, espernear: mas eu tenho um bom coração, mas eu nunca fiz mal a ninguém. Mas não é filho. É uma criatura que tem uma consciência moral, que é certo, que é errado, que ele tem que ser empático com a dor do outro. Só isso, tá bom? Então, para ser filho, primeiro passo para ser filho, precisa aceitar Jesus. E aí sim você vai viver a plenitude do que é ser filho de Deus, tá bom? A natureza dele em si vai começar a se revelar muito mais em você. Então, com o que se parece a plena imagem e semelhança de Deus? Ela se parece com Jesus Cristo. Então, quando Deus já fala: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, você tem que entender que Jesus não é o plano B, ele é o plano A, tá bom? Quando a gente olha o contexto da história, parece assim: houve o acidente, né, no dia do pecado. Deus já tinha dito para Adão: olha, não coma, porque o dia que comer vai morrer. A serpente vem, engana Eva,
Eles comem os frutos e talvez a serpente estava escondida esperando, é agora que ele vai matar, é agora. E aí ele revela o plano, que a semente da mulher vai pisar a cabeça da serpente. Parece que ele está anunciando que Jesus virá e que é um plano que agora que teve um acidente, ele fez o plano B para resolver aquela questão. Só que Apocalipse vai dizer que o Cordeiro de Deus, ele foi consumado antes da fundação do mundo. Como que a sua mente entende isso? Não dá para entender, gente. A nossa mente, ela é temporal. Ela vive... Exemplo, você não valoriza a salvação porque você não tem a noção do que é a eternidade. Se você tivesse a consciência do que é a eternidade, você se esforçaria para santificar. A pessoa sairia do mundo e aceitaria Jesus logo. Por quê, gente? Porque a eternidade sem Cristo será sofrimento sem interrupção. Entendeu? E o sofrimento quando você não tem esperança, é o que prolonga o seu sofrimento. Em qualquer esfera. Quando há uma sentença que não há esperança, aquilo vai prolongar. Vai fazer o sofrimento ser maior, porque quem me tirará daqui? Você pode ver, existem vídeos americanos dos maiores serial killers, dos maiores assassinos, quando receberam a sua sentença de prisão perpétua. Homens que mataram dezenas de pessoas, pessoas cruéis que esquartejaram, gente que parecia que não tinha coração, uma máquina. Quando o juiz deu a sentença e a prisão é perpétua, eles gritavam, choravam igual criança, desesperavam. Teve um, inclusive, que defecou na própria roupa durante a sentença, porque a noção de que minha vida acabou, morro agora aqui na prisão. E a prisão perpétua nem é eterna, gente, porque pós-morte sai dali. Então, quando a gente tivesse consciência da eternidade, nós íamos entender que essa vida é como um vapor, ela é como se fosse o zero, já falei isso para vocês, diante do que é a eternidade, você pode viver 80, 90 anos, o significado de tempo diante da eternidade seria zero, ou seja, nada. Porém, o que você vive nesse tempo zero determina como vai ser a sua eternidade, ou melhor, onde será a sua eternidade. Então, a gente não tem muita consciência disso, porque a nossa mente, ela está limitada aqui dentro do tempo, né? A gente conhece o tempo com um calendário, com um horário. Hoje, amanhã, ano que vem, 10 anos, 50 anos, é o que a gente tem uma noção de tempo. Mas quando a gente vai falar de eternidade, a gente não tem essa noção. E na eternidade, Jesus Cristo já havia se entregado. Já havia sido consumado o Cordeiro de Deus. Gente, entenda, antes da consumação, o haja de Deus nem havia acontecido. Deus não tinha dito, haja luz e houve luz. E o Cordeiro já tinha sido entregue. Por quê? Porque Deus já sabia que o homem ia se corromper. Olha como ele é perfeito. Olha como que verdadeiramente tudo está no controle dele. Tudo, absolutamente tudo está no controle dele. Então Jesus não é o plano B, Jesus é o plano A, ok? E aí então, é através dele, quando eu venho para Cristo, que eu vou viver a plenitude de ser filho. Então, quando ele está formando, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, ele está dizendo, a imagem semelhante, perfeita, à do Deus Criador, é a imagem de Cristo. E seria injusto Deus exigir isso de nós, sem nos dar um modelo para que a gente pudesse olhar e se inspirar e lutar para ser igual. Olha, é para vocês serem como meu filho. Como assim? É para vocês serem igual a mim. Meu pai, como assim? A gente, por mais que tentamos o conhecer, é impossível saber como tu és. Como que eu vou ser semelhante a alguém que eu não conheço? Como que eu vou me portar, vou imitar alguém que eu nunca vi na vida? Então ele manda Jesus. Não só para nos salvar. Esse é o plano A, você já sabe disso. Mas para também eu tivesse o modelo. Para me olhar e entender que eu posso, é possível. Tanto que é por isso que Jesus passou por todas as dores que nós passamos. Por isso que ele, santo, para mostrar para nós que é possível sermos santo como ele é.
Entendeu? Então essa é a essência aí do plano de Deus para nós, ok? Então a imagem plena de quem Deus é Jesus Cristo, ok? E aí a Bíblia diz que Jesus é a imagem exata de Deus, a imagem do Deus invisível, e ela diz também que ele é a expressão exata do seu ser, segundo Coríntios 4:4, Colossenses 1:15 e Hebreus 1:13, ok? Então, quando as pessoas percebem a semelhança entre pai e filho, no sentido físico aqui na Terra, a gente sabe que é alguém que se parece. E olha que interessante, todo pai, ele fica todo bobo quando alguém fala, gente, mas esse bebê é a sua cara. Como que seu filho parece com você? Toda mãe fica boba. É um prazer alguém olhar para o seu filho, a sua prole, aquele que foi gerado a partir de você, e dizer como parece com você. Não agrada? Agrada. Da mesma forma, gente, Deus também se agrada quando nós nos parecemos com Ele. Como um pai orgulhoso que o filho se parece com ele, assim também fica Deus quando nós nos parecemos com Ele, ok? Então, isso agrada a Ele, né? Sermos semelhantes a Ele é uma coisa que agrada a Deus. E você já sabe que um dos propósitos, primeiro, nós somos gerados para agradar a Deus. Então, deixa eu deixar uma coisa clara, que há uma confusão. Eu achei muito importante trazer isso aqui. Quando nós entendemos que nós somos filhos de Deus, que dentro de nós tem a essência de Deus, que o fôlego de vida, quando ele sopra, é uma partícula de Deus, pessoas começaram a confundir, achando que agora eles são Deus. Deus, letra maiúscula, ou Deusinho com letra minúscula. E houve uma polêmica, e de vez em quando ainda há, até sobre, até em pregações. Bem-vinda, Marilza. Acabei de ver que você começou a seguir a gente, que você encontre respostas e cura nessa casa, tá bom? Seja muito bem-vindo ao nosso Instagram. Então, as pessoas confundem achando que porque eu sou filho de Deus, eu sou Deus. Afinal, eu vou olhar para o padrão natural da terra. Lembra a fala, né? Filho de peixe, peixinho é? Porque o filho de peixe não tem como ser um cachorro. Um filho de peixe não tem como ser um gato. Filho de peixe vai ser peixe. Filho de gato vai ser gato. Filho de cachorro vai ser cachorro. Filho de humano vai ser humano. E aí as pessoas olharam para esse padrão achando que o filho de Deus é Deus. Não é Deus. Você não é Deus, tá bom? E eu quero falar um pouquinho desse ponto, porque ele é muito importante, que a gente se perde nisso. Exatamente por causa dessa mente limitada nossa, né? Então, precisamos deixar claro que você jamais se tornará Deus ou mesmo um Deus. Ok? Essa é uma mentira impregnada de arrogância e é a mais antiga tentação da serpente. Vocês lembram no dia do pecado? Antes de Eva comer o fruto, que ele está ali, a serpente está ali naquele diálogo, o que ela vai dizer? Não, vocês não vão morrer não. Deus sabe que o dia que vocês comerem, vocês serão iguais a Deus. Vocês serão como Deus. E olha, gente, que o diabo se torna diabo por causa do mesmo intuito, da mesma intenção. Ele é anjo de luz. E ele vai dizer, eu vou subir acima das estrelas, acima das nuvens, me assentarei no trono e serei semelhante ao Altíssimo. E aqui não é semelhante no sentido de parecer, ele queria o lugar. Ele queria ser o Altíssimo. Ele queria ser Deus. E ele vai soprar. Isso é o que derrotou ele, que fez ele diabo, né? Fez ele ser expulso. Quando ele quer deformar a humanidade, que é a criação que Deus fez para ser semelhante, ele vai soprar o mesmo desejo, ser semelhante. Então essa é a mais antiga tentação de Satanás. E foi o que ele prometeu a Adão e Eva. Pode comer, que aqui é a chave. Comeu, vira Deus. Então, quando você confunde a questão da filiação e achar que você se tornou Deus, você está comendo do fruto novamente, tá bom? Então, cuidado, você vai ouvir pessoas falando sobre isso, que agora se você é filho de Deus, você é Deus também, você é um mini Deus, você é um deusinho.
Isso aí é a estratégia do inimigo, não caia nessa, tá bom? Fique claro isso aqui pra você. Até porque quando Deus vai usar o exemplo da adoção, acho que fica muito claro. Se eu adotar uma criança, vamos imaginar que eu adotei uma criança lourinha dos olhos azuis. Ela é minha filha. Ela vai ser semelhante a mim agora porque ela, por causa da criação, ela vai aprender a se comportar como eu. Ela vai seguir o ritmo da minha casa, os horários da minha casa. Então isso vai criar nela um costume muito semelhante ao meu. Eu vou educá-la e, dependendo da educação, alguém vai olhar e falar: gente, como parece com ela? Muito igual. Ela abrir a boca, você vê a mãe falando. Incrível isso. Ela tem agora direito a tudo que eu tenho. Ela tem direito à herança. Mas quando você for olhar o DNA dela, não é o meu. Só de você olhar para a aparência dela, você vai ver que não saiu do meu ventre. Vocês entenderam? Ela é minha filha, com todos os direitos do meu filho biológico. Ela vai ser educada para andar nas regras da minha casa, naquilo que é moral para minha família. Ela tem direito a tudo que eu produzir. Se eu ficar milionária, ela será herdeira dos milhões que eu terei. Mas todo mundo vai olhar e saber que ela não foi gerada do meu ventre. Logo, seu DNA, suas características, seu tipo sanguíneo não é igual ao meu. Dependendo, né? Eu ia falar aluguei, eu adotei. É tão diferente que nem o tipo sanguíneo é igual. Então nem para doação de órgão dá certo. Vamos olhar aí uma estrutura que nem os órgãos fossem semelhantes no sentido de ser útil para um dos filhos biológicos. Vocês entenderam? É filha, direito de filha, vai herdar tudo como filha, tudo, mas ela não saiu do ventre. Por isso ela não tem o mesmo DNA, a mesma carga genética que o meu. Ficou claro esse exemplo para vocês, gente? Porque é um exemplo de um download que está descendo aqui agora, e quando é ao vivo, quando não é ao vivo, a gente tem a possibilidade de cavar mais. Mas esse exemplo me vem aqui agora, para a gente não confundir, porque a gente fica olhando isso. Se peixe, filho de peixe é peixe, filho de gato é gato. Eu sou filho de Deus, eu sou Deus. Mas Romanos vai deixar claro: você é filho adotivo. Ok? Filho adotivo. Todos os direitos são seus, mas isso não te tornou um Deus. Ok? Que bom que ficou claro, gente, porque foi ao vivo, tá bom? Então a gente tem que tomar esse cuidado, inclusive porque muitas religiões, gente, da filosofia e da nova era, eles vão promover essa mentira, eles ainda promovem essa mentira que nós somos divinos e podemos nos tornar deuses, com letra minúscula. Inclusive já houve um acidente, se eu não me engano, em um dos Gideões missionários, né, que um dos pregadores falou isso há um tempo atrás. Eu não sei eu nunca ouvi a ministração inteira, então também não posso julgar, mas era um trecho cortado, né, exatamente falando sobre isso, que nós somos deuses porque nós somos filhos de Deus, e isso é uma ignorância, e isso é um sopro da serpente, tá bom? Então você é filho de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro de Cristo, mas você é ser humano, ok? Tudo bem até aí então, né? Então, o desejo de ser divino, gente, manifesta toda vez que nós tentamos controlar a circunstância. É por isso que a nossa geração está tão ansiosa, está tão doente. Porque a ansiedade é um desejo de controlar a situação, de ter controle do meu futuro. Como eu não posso ter o controle, isso me descontrola. Dilmei agora. Entendeu? Eu tenho um desejo de controlar, uma obsessão pelo controle. Como eu não posso controlar, o que eu quero controlar me descontrola. É quando eu vou ter ali a crise de ansiedade. E olha para você ver que a raiz é também espiritual, porque toda vez que eu quero ter controle, eu estou manifestando o desejo de ser Deus.
Se eu entendo que eu sou filha, tenho os direitos de filho, mas que eu não sou Deus, eu continuo obediente, submissa e dependente. Se eu sou dependente, eu não tenho descontrole, porque eu não preciso querer ter controle. Se o pai quiser me dar, ok. Se não quiser, tudo bem. Pai, estou entregando nas suas mãos. Tá aqui. Resolve para mim. O meu limite foi até aqui. Eu fiz tudo que eu podia, daqui para frente eu não posso. Então não tem outra opção, não sei descansar. Eu confio em ti. Só que quando a gente quer ser Deus, e isso às vezes não está consciente na sua cabeça, mas o que você tem como sintoma disso? Querer ter o controle da situação. Porque só Deus tem o controle de tudo. Vocês estão entendendo, gente? Só Ele tem o controle de tudo. Então, quando eu quero ter o controle, eu estou ali de novo, manifestando o desejo de tentar, né? O desejo de querer ser igual a Deus, no sentido de ser Deus. Olha para você ver como a gente tem que olhar muito para dentro da gente, analisar muita coisa, que a gente precisa, mesmo estando um tempão na presença, se converter dia após dia, gente. Eu acredito que a gente fica se convertendo aqui até o dia que Jesus voltar, até o dia que Ele nos chamar para casa, seja com arrebatamento, seja com a morte. Até lá a gente está precisando de alguma coisinha para ajustar na nossa vida. Amém? Então, o desejo de tentar controlar as circunstâncias, o futuro, as pessoas ao redor, nessa condição que nós somos criatura, é esse desejo de querer ser Deus. Então, nós jamais seremos o Criador. Deus não quer que você seja que você seja transformado em um Deus. Não é essa a intenção dele. E sim que você torne como Ele, que assuma os valores dele, a atitude dele, o caráter próprio dele. Então, semelhante a Deus como? Ele quer que eu me torne a imagem de Cristo semelhante como? No caráter, nas atitudes, então no meu comportamento e no meu tratar o outro, ok? E no caráter próprio dele. Os valores dele, o que é valoroso para ele, o que é certo para ele é certo para mim, o que é errado para ele é errado para mim, o que ele ama eu tenho que amar, o que ele odeia eu tenho que odiar. O que ele odeia? Pecado, ponto, tenho que odiar pecado. Vocês entenderam? O que é ser semelhante a Cristo? Então não é que você vai virar um Deus, mas que o caráter dele vai estar em você, que as atitudes você vai agir como. E aí por isso veio Jesus. Porque na hora de agir com outro ser humano eu preciso olhar, peraí, como que Jesus responderia isso aqui? Como que Jesus agiria nessa situação? E aí eu até começo o padrão por imitação. Eu não sou transformada exatamente por imitação, mas eu começo o padrão por imitação. É o modo mais fácil de eu começar. Quando eu estou perdida. Como assim você é igual a Cristo? Então eu olho para Ele e eu o imito, como Paulo disse. Pode me imitar porque eu sou imitador de Cristo. Ok? Então, o supremo objetivo de Deus para a sua vida aqui não é conforto. Ai, todo mundo acha que é, né, gente? Não é o conforto, e sim o desenvolvimento de caráter. Porque todo mundo acha que o propósito principal de Deus é que eu seja rica, próxima, morando numa casa top, numa praia, indo para Maldivas todo ano. Alguns vão desfrutar disso, gente, mas não é o propósito principal de Deus. O propósito principal de Deus, o objetivo supremo dele é desenvolver o nosso caráter enquanto nós estamos nessa terra. Porque entenda, só vai morar com Ele os iguais a Ele, gente, os semelhantes a Ele. Então essa jornada é uma jornada de treinamento, é uma jornada de preparação, de lapidação. A vida, tá entendendo? Esse tempo zero é o tempo de preparação para aquilo que é eterno. Ele quer que você cresça espiritualmente e que se torne semelhante a Cristo. Semelhante a Cristo não significa perder a sua personalidade. Ouça isso. Ai, gente, agora eu vou deixar de ser quem eu sou. Não. Semelhante a Cristo não significa perder a sua personalidade ou se tornar um ser automático, tipo um robô, né? Não. Deus criou você com caráter único. Você é único, ninguém é igual a você, né? Portanto, é óbvio que Ele não pretende destruir. Ele te criou assim, diferente.
E eu já falei para vocês que as nossas diferenças que vai somar no propósito dele para com o corpo de Cristo, para com a igreja, para com o outro ser humano. É exatamente por eu ser diferente em alguma coisa que você está aqui acordando 5 e pouco da manhã para estar aqui me ouvindo. Se eu fosse igual, todo mundo que você já ouve, você não acordaria cedo para estar aqui, certo? A diferença é que vai colocar você em lugares, que vai... pessoas pararão para te ouvir, por exemplo, para comprar de você, porque seu produto é diferente. Se fosse igual de todo mundo, você vai comprar de um lugar mais barato, mas pela diferença você está disposto a pagar até o mais caro. Ok? Então Deus não quer tirar essa singularidade que o ser humano tem, porque foi Ele que criou. Ele te criou desse jeito. E todo criador, gente, ele gosta de ver as diferenças daquilo que ele criou. Se você faz flores, o prazer que você tem é quando você cria uma cor nova, um modelo novo, um tamanho diferente, você coloca todas juntas. Inclusive a beleza de um jardim está exatamente nas flores diferentes. Se for tudo igual é um padrão, mas quando você coloca uma composição que arruma, que orna bonitinho, não é mais gostoso de olhar, é prazeroso. Então Deus não fez a gente para ser robô, tudo igual, tá bom? Ele fez você com as suas características e Ele quer que você continue tendo as suas características. Então, ser semelhante a Cristo consiste em essência, não que você vai mudar quem você é no sentido da sua personalidade, deixar de ser quem você é. É na transformação do caráter, porque o nosso caráter foi corrompido quando o pecado entrou, né? E não da personalidade, tá bom? Que fique claro isso aqui. Então Deus quer que você desenvolva um tipo de caráter descrito nas Escrituras de Jesus. Então, quais são os caráteres que Deus quer que eu desenvolva? Aqui, ó. Anota aí para dever de casa, porque se eu preciso me tornar como Cristo, eu preciso ver o que a palavra diz, o que é que Deus quer. Deus quer que eu seja igual. Então bora lá. Deus quer que você desenvolva o tipo de caráter descrito onde? Primeiro, nas bem-aventuranças, Mateus capítulo 5. Bem-aventurança capítulo 5 de Mateus vai do 1 até o verso 12. Então Deus quer que eu me poste, desenvolva o caráter que Ele trata lá nas bem-aventuranças. Segundo lugar aí para você estudar, fruto do Espírito. Você precisa saber sobre os frutos do Espírito. São 9 frutos, né? Saber sobre o fruto do Espírito. Na verdade não é 9 frutos, é um fruto com 9 gomos, ok? Que está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Inclusive o fruto do Espírito é exatamente tratando caráter, gente. No notável capítulo de Paulo sobre o amor, então outro para mim estudar, para mim ser semelhante, que é 1 Coríntios capítulo 13, lembra? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. E nas características de uma vida produtiva e eficiente, descrita por Pedro em 2 Pedro capítulo 1, versículos 5 a 8. Toda vez que você se esquecer que o caráter de Deus, que o caráter que Deus quer, né, o propósito de Deus é que você tenha um caráter dele, você precisa olhar isso aqui, esses textos que nós citamos, estudar isso aqui, olhar para a sua vida e ver se você está se portando dentro daquilo. Ok? Uma dica que eu posso dar para você, nas bem-aventuranças, procure linguagens de Bíblia diferentes. Mas o pastor Hernandes Dias Lopes, ele tem uma sequência de estudos sobre as bem-aventuranças no YouTube fenomenal, assim. Eu lembro que foi uma das... Quando eu comecei a me preocupar em ter que dar ensino na igreja, eu ainda era muito iniciante, e o primeiro ensino que a gente foi dar foi das bem-aventuranças. E eu lembro que eu estudei com ele, e era assim, num padrão extraordinário, que ele é um mestre, né? Então, por exemplo, bem-aventurados que choram, tá? Mas é qualquer chorão? Choro porque estou triste? Aí ele vai explicar o motivo desse choro. Que choro é esse que me torna feliz? Bem-aventurados pobres. Peraí, os pobres, então pobre é mais bem-aventurado do que os ricos? Então, você precisa aprender a ser como Cristo,
E às vezes você vai só ler bem-aventurados, manso, bem-aventurado, e você não vai entender. Então é muito bom você procurar estudos com quem sabe. Então esse estudo dele eu já vi ele todo. Eu posso te garantir que você pode ir sem medo nenhum. Pastor Hernandes Dias Lopes. É uma sequência, você vai colocar lá no YouTube, Pastor Hernandes, as bem-aventuranças. Ele vai ter um vídeo inteiro sobre a primeira bem-aventurança, sobre a segunda, sobre a terceira e por aí vai. Então você pode ir lá estudar, ouvir, anotar e olhar para você. Pera lá, tá faltando isso aqui em mim ainda. Porque o objetivo de Deus é que você se torne igual a Cristo. E aqui onde eu li para vocês é o resumo, entendeu? As bem-aventuranças, você se enquadrar lá. Os frutos do Espírito, ok? O amor em 1 Coríntios e a vida de produtividade de 2 Pedro, capítulo 1, versículos 5 a 8. Então, toda vez que se esquecer de que o caráter é um dos propósitos de Deus para a sua vida, você ficará frustrado diante de situações que estiver enfrentando. Então, a frustração vem muito quando eu perco, a noção desse caráter, ok? Então, é tarefa do Espírito Santo produzir um caráter em nós de Cristo semelhante, tá bom? Então, eu não consigo ser semelhante a Cristo pela minha própria força. Sabe, eu vou ser semelhante a Deus, vou imitar a Cristo e aí eu vou ser, não preciso de nada. Eu preciso do Espírito Santo. Lembra? É Ele que convence do pecado, da justiça, do juízo. Eu preciso dele, é ele que vai completar em mim a obra de santificação. Então, eu preciso entender, a Bíblia diz que à medida que o Espírito do Senhor trabalha em nós, nos tornamos mais e mais semelhante a ele, refletindo a sua glória ainda mais. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 18, parte B. Então, gente, o processo pelo qual nos tornamos mais semelhante a Cristo é o chamado de santificação. Então, entenda, santificação não é uma questão de, igreja muito salgada. Não, gente. Santificação é o que vai me tornar semelhante a Cristo. Santificação tem a ver com religiosidade. Esses religiosos, não, gente. A santificação é o que vai me tornar semelhante a Cristo e o que vai me levar a ser semelhante a Deus, ok? Então você não pode produzir o caráter de Cristo por esforço próprio. Eu vou ler aqui, é para ser isso, eu serei. Não consegue. Você precisa da ajuda do Espírito Santo. Ou seja, não é com a decisão de ano novo. Esse ano eu determino, eu serei. Não é. Não é um planejamento, não é uma intenção, não é por uma vontade, mas exatamente porque o Espírito Santo, ele vai te dar poder para conseguir santificar. E é dele que vem o poder da transformação, para tirar essas mazelas do pecado em nós que nos deformou. Ok? Então, as características de Cristo são produzidas em nós não por imitação, mas por habitação. Ok? E deixa eu abrir um parênteses aqui. Nós começamos a falar nesse ano, e o motivo de nós estarmos aqui é para que a gente mude hábitos. Eu falei muito isso com vocês. Não adianta eu querer um resultado novo se os meus hábitos continuam os mesmos, ok? Mas o que a gente não percebe? Hábito fala de habitação. Os meus hábitos revelam quem habita em mim. Vocês entenderam? Os meus hábitos revelam quem habita em mim. Exemplo, os hábitos de uma casa revelam quem é os moradores daquela casa. Uma casa abandonada, suja, fética, fedida, cheia de comida podre, de bicho, revela quem habita na casa. É alguém aciado, educado, próspero? Não. Vocês estão entendendo? Então, os meus hábitos revelam a habitação. E a característica de Cristo, eu não vou ter ela, desenvolver ela, simplesmente imitando. Imitando, eu começo a agir. É como se eu começasse a trabalhar de fora para dentro. Entendeu? Educando o meu cérebro que agora ele tem que mudar o comportamento. Ele aprendeu tudo errado e agora ele tem que fazer direito. Eu começo por imitação.
Só que todo hábito vem de uma prática repetida. Então, sim, imitar a Cristo vai te ajudar, se você tornar disso um hábito. À medida que eu começo a imitá-lo e me comportar como ele, quem vai vir morar em mim? O diabo ou ele? O Espírito Santo. Vocês entenderam? Então, se o Espírito Santo mora em mim, gente, nos meus hábitos isso é revelado. Quer ver um exemplo? Gente xingando. Inclusive tá uma explosão, né, gente, de cantores e pregadores que no meio da coisa se empolga e solta um palavrão. Geralmente vídeos cortados, você nunca vê se a pessoa se retratou ou se ela seguiu. Acho que eu vi uma que a menina seguiu a ministração. E eu lembro que eu era muito jovem, bem adolescente, quando um dia, eu lembro que isso foi sabe quando a palavra é um soco em você e te desconstrói? Eu estava na casa de uma amiga, a mãe dela era obreira da igreja, e eu não lembro o que aconteceu, tem muitos anos, e aí eu soltei um palavrão. Eu não tinha um hábito de xingar direto, mas eu soltei. E quando eu soltei o palavrão, eu falei, desculpa. A mãe dela muito séria, ela me desconstruiu só com o olhar, ela olhou pra mim e falou bem assim, não precisa de pedir desculpa. Isso só saiu da sua boca porque é um hábito seu. Só revela quem você é. Gente do céu. Eu tinha uns 14 anos. Pensa no soco. Pensa no tapa na cara. E é exatamente isso. Eu vim carregando isso pra minha vida e observando. Dando um exemplo aqui do palavrão para você entender. Se a pessoa não tem o hábito de xingar, ela pode ter dado uma topada de perder o dedão do pé. Não vai escapar palavrão. Não vai escapar. Por quê? Porque não é um hábito dela. Porque hábito revela a habitação. Tudo bem? Então, as características de Cristo não são produzidas apenas por imitação, mas pela habitação. Se o Espírito Santo mora em mim, a minha conduta será semelhante à de Cristo. Ele morando na casa e limpando a casa do jeito que o agrada. Afinal, quem está morando na casa é Ele, tá bom? Então, nós devemos cooperar com a obra do Espírito Santo, tá bom? Porque é Ele que vai liberar em nós o passo a passo de como nos comportar, de como sermos como Cristo. Ok, gente? E aí nós vamos falar, vai ter a obediência, e eu indico você que leia o livro hoje, tá bom? Nós falamos um pouco dele aqui, resumimos ele, mas como eu disse a vocês, hoje eu tenho cliente, então não vou prolongar, né? Que você venha ler ele em casa hoje, meados para frente, mas pode ler tudo que o capítulo é pequeno, né? E aí nós vamos cooperar com a obra do Espírito Santo. Como? Obedecendo, não entristecendo, olhando o que a palavra diz, e isso vai me ajudar a me tornar semelhante a Cristo, ok? Paulo explica lá em Efésios, capítulo 4, versículo 22 e 23, as 3 coisas que devemos fazer para nos tornar semelhante a Cristo. Em primeiro lugar, devemos abandonar nossa antiga natureza, nossa antiga maneira de agir. Segundo, ou seja, agora é a hora de termos um estilo de vida totalmente novo, zerado. Acabou o mau costume, porque papai me criou assim, eu aprendi assim. Não, zerou, ok? Você vai recomeçar do zero. É uma vida planejada por Deus e renovada a partir de dentro. Efésios capítulo 4, versículo 22. Em segundo lugar, devemos mudar o nosso pensamento. Até porque toda transformação de vida vem quando você muda a sua mentalidade, tá bom, gente? Então, desde que o Espírito Santo transforme sua maneira de pensar. Efésios 4, 23. E a Bíblia também diz lá em Romanos 12, né? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quando permitimos que Deus dirija nossos pensamentos, somos transformados de dentro para fora, nos tornando mais belos e sendo liberados, liberados pelo padrão alto, né? Então, nós vamos ter voos mais altos, porque aí o nosso padrão não é terreno, nosso padrão é do céu, ok? Em terceiro lugar, precisamos assumir o caráter de Cristo ao desenvolver hábitos novos. Então, no início, gente, não é que você aceitou Jesus ou está na igreja há um tempo, fez uma oração, dormiu e acordou renovado, sendo como Cristo. É hábito. Então, você vai para mudança de hábito. Pera ali, eu xingava antes de Cristo.
É uma coisa que tá em mim, porque minha avó xingava meu pai, minha mãe, todo mundo. Como que eu vou mudar isso aqui agora? Você entende que não é uma coisa milagrosa no sentido da noite pro dia você parou? Haverá um esforço, por exemplo. Eu conheço pessoas que anos e anos de crente nunca largou o cigarro. E acha que um dia, da noite pro dia, Deus vai tirar a gente. Não, se você não se posicionar, entender que era um hábito, que a partir de agora você vai largar, você não consegue. Se você não fizer um propósito de renúncia para largar, você não consegue, porque a sua carne está cheia da nicotina e sempre vai querer chamar mais. Entendeu? E você tem que entender que na mudança de hábito há um desconforto. Exemplo, largando, por exemplo, o cigarro. Vai haver uma abstinência na pessoa. Vai haver uma dor de cabeça. Aí a pessoa fala, eu não aguentei, eu tive dor de cabeça. Mas é para doer mesmo, é a carne gritando, chorando, que foi tirada ali, foi desmamada, melhor dizendo, tá bom? Então, gente, eu vou caminhar para o final para dar tempo de eu fazer o meu devocional antes de eu ir atender a minha cliente hoje, tá bom? Mas resumindo, é isso, né? O propósito de Deus é que você se torne semelhante a Cristo, né? Semelhante a Cristo, ser semelhante a Cristo é um processo longo. E é um processo que é de crescimento e que durará a sua vida inteira, até chegarmos à eternidade, tá bom? Você pode ter 100 anos não, né? Muito tempo. 40 anos de crente, 50 anos de crente, você ainda tem coisas a melhorar, a tratar, porque é um processo. Então, a maturidade espiritual, ela não é instantânea, ok? Ela não é instantânea e nem automática. Ela é um desenvolvimento que se prolonga por toda a vida. A respeito desse processo, Paulo afirma: isso irá continuar até que sejamos maduros, né? Até que estejamos com Cristo. E Efésios também, capítulo 4, versículo 3, ok? Então é um processo longo. Grande parte da confusão da vida cristã tem origem no desconhecimento da simples verdade de que Deus está muito mais interessado em edificar o nosso caráter do que em qualquer outra coisa. Que a gente se perde achando que Deus quer que eu tenha carro novo, mas o propósito dele, o interesse dele é tratar o meu caráter, muito mais do que me dar um bem. As bênçãos fazem parte, gente. Mas eu costumo falar que as bênçãos, o dinheiro, o prosperar, ele é um bônus, um extra que vem, sabe? Olha, prosperei, a glória. Mas o objetivo do evangelho não é esse, tá bom? Jesus não morreu na cruz para que tivéssemos carro novo, casa nova. Não foi esse o intuito. Mas essas coisas vêm como bônus, porque o Pai é bom, porque Ele é dono do ouro e da prata, tá bom? Amém? Tudo bem até aqui? Sim, Giovana, eu faço atendimento, faço online, inclusive tenho algumas clientes nos Estados Unidos, tenho bastante clientes na Bahia, a maioria inclusive é de lá. E aí, só que hoje é daqui, né, e ela quer presencial, ela não consegue ficar sozinha, hoje ela quer presencial, como é um caso especial, aí hoje eu vou atendê-la. E é isso, tá bom? O valor do atendimento tá 150, ou o pacote de R$500, que aí sai 125 cada uma, né? 4 sessões por R$500, tá bom? Nós trabalhamos a cura emocional junto com a libertação, ciência e Bíblia, tudo junto, depende do seu caso, do que você precisar. Gente, bora orar? Antes eu queria lembrá-los, né, da nossa conferência que vai acontecer dia 2 de março, tá bom? As inscrições estão a todo vapor, graças a Deus, muita gente formando caravana. Nós cremos no extraordinário de Deus para esse dia, mas hoje eu queria fazer um apelo especial. Traga os enfermos, precisamos dos enfermos lá, tá bom? Eu queria ir caravana na minha igreja, prioridade, a van, cabe, quantas pessoas cabem na van, gente? 16? 12? A van tem um número limitado, 16 pessoas. Em vez de você anunciar assim, vamos todo mundo, e você só vai poder fazer a alocação de uma van, você vai nas pessoas que estão enfermas. Irmã fulana, você que está com essa enfermidade aqui há X tempo, vai ter um evento de cura, tal, a senhora precisa estar lá, vambora. Seja o agente de Deus, coopera com a obra do Espírito Santo, tá bom? Então dia 2 de março será a nossa conferência, inscrições R$10 sem almoço, 25 com almoço, tá bom? Venha preparado, vai ter ali um refrigerante, que eu falei pra vocês que eu doei a cantina para uma causa que é maior, né?
que o evento vai ter refrigerante na cantina, vai ter o café da tarde, né? O lanche, assim, salgado, etc. Tá bom? Venha preparado, mas os 25 tá incluso o seu almoço. Vamos orar, gente, pra gente encerrar. Orem por mim, eu sinto a gripe se aproximando, acordei já sentindo isso, sobremesa, tá bom? Vai ser uma obra linda, nós cremos num agir de Deus extraordinário. E cada dia que Deus me revela um pouquinho do que Ele vai fazer, de como será, Ele tem me moldado, Ele tem feito assim, ó. Nessa parte você vai orar assim, assim, assim. Tá tão legal, gente. Eu oro há um tempo pro Espírito Santo ser o meu mentor. O Espírito Santo seja o meu mentor, seja o meu professor, me guia, me ensina. E eu tô vivendo isso esses últimos dias. Às vezes eu tô fazendo outra coisa. Ontem mesmo eu tava na igreja, quando eu ouvi ele de forma clara: você vai chamar o povo nesse momento e vai fazer essa oração dessa forma, com essas. Eu tô tendo que andar assim, toda hora e correr para anotar. Tô lavando louça e ele vem, você vai fazer assim. Tá muito legal, tá bom? A gente tá preparando a equipe. Teremos uma equipe cooperando junto também, para que a gente consiga atender todo mundo lá. E nós cremos no extraordinário de Deus. Você não pode ficar de fora. Amém? Amanhã, 5h59, permitindo o Senhor, nós estaremos aqui. Orem por mim, tá bom? Meu único medo da gripe é ela me derrubar, né? A gente passou pela garganta inflamada de boa, não interrompeu a voz e nada, mas quando a gripe vem com febre, né, ela dá uma esmorecida e eu tô sentindo o corpo pesado, eu tô sentindo o corpo meio estranho, sabe? A gente vai orar daqui a pouco, tomar uns negocinhos, né, comprar uns trenzinhos. Isso, bora pro print. Obrigado por me lembrar, gente. Bora pro print. Amém? Oremos. Pai, nós te agradecemos pela sua bondade e fidelidade por mais um dia. Nos ajuda, Espírito Santo, a sermos como o Senhor Jesus. Sem o Senhor, Espírito Santo, nós não temos a menor condição. Somos falhos, pecadores, cheios de mau costume. Justificamos nossos erros, Senhor, baseado no que o outro fez a nós. E na justificativa a gente não se esforça para mudar. Então nós precisamos do Senhor. Que o Senhor nos ajude, venha nos lapidar, nos purificar, nos ensinar. No nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Então, gente, até amanhã, se Deus quiser, tá bom? Lembram de orar por nós, que nós precisamos. Deus abençoe vocês. Fica com Deus. Tchau.